Vamos dar início ao nosso programa Roda Viva. O nome talvez não seja muito familiar para vocês, mas esse é um programa que existe desde 1986, quase 40 anos, atualmente, não, desde sempre na TV Cultura, e ele consiste em uma série de entrevistadores que entrevista geralmente uma pessoa, que fica no centro da roda. Por isso é uma roda viva, porque tem aquela pessoa do centro, mas tem todos os outros fazendo pergunta. Dessa vez vai ser um pouco diferente, nós temos os entrevistadores aqui conosco, mas temos 6 representantes, e por coincidência todas mulheres, né, todas meninas, de 3 escolas diferentes, né? A ideia, então, é que a gente faça questões para essas 6 convidadas e que todos participem, né? Não só nós, eu, o professor Eduardo e a professora Mariana, mas todos vocês que estão assistindo, tá certo? A gente propôs, né, Mari, uma apresentação coletiva, a gente tem tempo, né? Nós temos bastante tempo dessa atividade. Começo por mim, que estou com o microfone, depois passo para a Mari, passamos para as nossas convidadas e depois da plateia também, quem sentir a vontade de se apresentar, fiquem à vontade, tá? Meu nome é Eduardo Gomes Silva, sou professor de História. Atualmente estou na escola Henrique Veras, essa escola aí teve essa banda maravilhosa que vocês assistiram agora há pouco. É uma escola que fica na Lagoa da Conceição. E eu sou um dos articuladores do Grêmio Mentes e Movimento, que é o nome do Grêmio, recente Grêmio, começamos nesse ano, né, ali na Henrique Veras. Tivemos o prazer e a honra e o compromisso, né, de ter recebido o Encontro Regional Sul-Leste, Encontro Regional dos Grêmios, tivemos a participação de vocês, né, lá no encontro, e agora fazendo parte desse encontro, que já está sendo um encontro lindo, que é o 6º encontro, tá certo? Boa tarde, eu sou professora Mariana, articuladora do Grêmio da Escola Brigadeiro Eduardo Gomes, que fica no Campeche. Sou professora de Educação Física também. Estou no Grêmio desde o início, que o Grêmio da nossa escola surgiu, que foi em 2019. Em 2018 teve o movimento, né, pró-Grêmio. Como eu tinha, né, era bem integrada, bem próxima dos estudantes, eles me procuraram para fazer o Grêmio, né, para ajudar nesse movimento, e em 2019, então, surgiu o Grêmio da Escola Brigadeiro lá no Campeche. Tem 2 representantes aqui que vocês vão poder entrevistar, e quem quiser saber mais. E é isso. Depois a gente vai conversando mais, a ideia é que a gente possa todos aqui, né, conversar, falar e debater. Vamos começar pelaquela ponta ali, pode ser? Oi, meu nome é Letícia Clarice, eu sou representante da turma 72 da Escola Brigadeiro Eduardo Gomes. Meu nome é Luna Luara, eu tenho 14 anos, eu sou do 9º, sou presidente do Grêmio da EBM Brigadeiro Eduardo Gomes. Oi, meu nome é Alice e eu estudo na escola Henrique Veras e eu sou do Grêmio Mentes em Movimento. Oi, meu nome é Heloísa, tenho 12 anos e eu sou representante da sala 61 da Henrique Veras. Oi, eu sou a Júlia Marie, eu tenho 12 anos e eu estou representando o Grêmio da Luiz Cândido da Luz. Oi, meu nome é Laís Fernanda, tenho 14 anos, desculpa, e eu tô representando a Luiz Cândido da Luz. Bem, gente, vamos passar o microfone então, né? Para quem se sentir convocado. Eu sou o Apolo, eu tenho 12 anos e estudo na José Mário Cordeiro, sou representante da turma 72 e sou do Grêmio. Oi, meu nome é João Pedro, eu tenho 12 anos, estudo aqui na Virgílio, sou do 6º e sou diretor financeiro do nosso Grêmio. Eu sou Luiz Felipe, eu tenho 15 anos e eu faço parte do Grêmio da EBM Osmar Cunha.
Mais ninguém quis falar? É. Tudo bem, vamos respeitar. Depois, se sentirem à vontade, né, durante a conversa, se quiser perguntar, podem se apresentar. Acho que é isso, né? Acho que a dinâmica, nós preparamos algumas questões, né? Mas a ideia do Roda Viva fica depois, além de depois de nos assistirmos, né? Pela transmissão, fica a ideia, de repente, de ver o Roda Viva na TV também, que é bem interessante. Hoje é comandada por uma jornalista mulher. E a ideia ali do programa, que a gente vai fazer um pouco do nosso jeito, é fazer essas questões para vocês. Então, vai ter algumas questões próprias, né, para todas, no caso, responderem, se quiserem, se alargar, mas também que a ideia é que a gente faça inscrições, vocês da plateia, né? Levante a mãozinha. Eu anotei os nomes de quem já falou os nomes, mas quem não falou pode levantar e aí eu anoto na hora. E aí a gente faz umas rodadas assim. Pode ser assim? Alguma ideia a mais assim? O colega aqui tinha dito que faltou uma coisa do Roda Viva, enfim, talvez, não sei se alguém é bom nisso, mas o programa ele conta com um cartunista, que é alguém que fica fazendo, enquanto está tendo a entrevista, fazendo fazendo desenho, caricatura, assim. Até era um cartunista que faleceu já há bastante tempo, agora substituiu. Enfim, é uma ideia assim que se alguém tiver aí interesse. Podemos começar, Mari? Vamos, bora. Alguém tem alguma pergunta para começar ou a gente vai aqui começando e daí o pessoal vai se aquecendo e vem participando junto, pode ser? Pode ser, meninas? Então, assim, aleatório aqui, uma pergunta para a gente começar, então. Vou perguntar e aí quem se sente à vontade começa respondendo, tá? Sobre o Grêmio Estudantil, né? Primeiro, o que motivou vocês, né? Motivaram vocês a participar do Grêmio Estudantil na escola que vocês estão? Por que vocês quiseram participar? Qual foi a motivação? Enfim, conversar um pouquinho o início, né? Então, eu comecei no Grêmio Estudantil porque eu tinha vontade de mudar certas coisas, de levar à direção da minha escola demandas do pessoal da minha sala que eu achava muito interessantes e que a gente não tinha palco, não tinha quem ouvisse. Então eu queria ser essa pessoa, essa porta-voz que pudesse trazer a necessidade dos alunos da minha sala e da escola em geral. Eu acho que, tipo, assim como a Letícia, a maioria de todo mundo que tá aqui, a vontade de entrar no Grêmio era pra poder fazer o que tivesse a vontade da turma e as coisas que a gente queria que mudasse na escola. Mas outra coisa que também fez eu querer participar do Grêmio da minha sala é que muita gente da minha sala não queria participar, quase ninguém tinha pra poder participar. E daí muita gente queria que eu participasse, mas eu também, tipo, não tinha essa, tipo, eu acho que eu não tenho tanto tempo, mas eu não sei se eu quero. Mas eu, no fundo, eu queria, mas eu não sabia, tipo, se eu seria uma pessoa boa pra representar minha turma. Só que acabou que eu apresentei ela desde o ano passado e foi um lugar bom pra mim e também é sempre aquela vontade de querer levar as coisas que as pessoas da sala querem mudar na escola. Claro que sempre tem um outro que quer mudar uma coisa impossível, mas é sempre, tipo, nessa vontade de mudar. Eu resolvi entrar no Grêmio também porque muitas pessoas falaram que eu seria uma boa pessoa para entrar no Grêmio. Por exemplo, meu professor de história. E também porque eu já tive muita vontade de participar de um Grêmio também antes da minha antiga escola, mas eu nunca tive como entrar, né? Por causa de notas e coisas assim. Mas hoje eu já consigo estar no Grêmio e eu gosto muito. E eu acho legal de eu estar. Eu comecei no Grêmio porque várias pessoas da minha sala pediram também. Falaram que seria uma boa eu participar. E eu sempre quis participar de um Grêmio também, porque desde pequena eu vi uns desenhos que tinha o Grêmio e eu ficava com vontade.
Eu entrei pro Grêmio, eu fui recomendada a entrar pro Grêmio, e eu entrei pro Grêmio porque eu sempre achei muito importante os alunos trazer o seu ponto de vista das salas de aulas e da escola para melhorar, para poder melhorar o que os alunos preferem ou o que eles acham que seria melhor para as escolas. Então eu acho isso muito importante, por isso eu decidi entrar no Grêmio. Eu entrei no Grêmio por causa que quando eu vi as chapas, tava tudo certo até um ponto que só tinha uma pessoa no turno da manhã sendo representante. Daí eu vi que precisava de mais gente para, como todas falaram, expressar a vontade dos alunos. E foi por isso, assim, que me deu vontade de entrar. Laís, né? Laís tirou, assim, a pergunta que eu ia fazer próxima, assim. E, pessoal, também quem quiser responder, antes da minha pergunta, por que todos nós fazemos parte do Grêmio aqui, né? Não precisa ser só elas responderem, tá? Karen, quer responder? Assim que eu vi que estavam abrindo as inscrições para entrar no Grêmio, eu me interessei porque eu sempre achei que os representantes da minha turma nunca realmente representavam. Então, iam em reuniões e deixavam em segredo, não compartilhavam nada dessas reuniões. E eu falei, eu vou entrar porque se os representantes não representam, alguém tem que representar. Qual o seu nome mesmo? É o João Pedro, tá. Eu entrei pro Grêmio, pois eu descobri o que era o Grêmio, acho que faz 2 anos atrás, que foi exatamente quando eu entrei, que eu me interessei muito pela ideia de existir um lado da escola que pegue os pensamentos, as dúvidas, as críticas em relação a coisas do dia a dia da escola, como exemplos que tivemos, como comidas, horários, questões de matérias, questões de aulas. E me interessou muito ter um lado que seja tanto do lado dos professores e sim dos alunos, como um meio termo entre os dois. Legal. Luiz Felipe, né? Que eu falava que a Laís tinha, e aí as respostas também dos outros colegas, é bem a pergunta que eu estava pensando em fazer. A gente sabe que a escola criar um Grêmio, ela tem várias formas para isso, né? E tem momentos. Eu falava, né, que a Henrique Veras, por exemplo, criou um Grêmio, teve um movimento pró-Grêmio ano passado, mas efetivamente foi esse ano. Só que a gente não tinha um tempo de fazer eleições, né? Assim, não teria um tempo para começar o Grêmio hoje, né, nesse ano. Então, o que nós fizemos foi pegar aqueles estudantes que já eram representantes de turma, líderes, vice-líderes, que tinham tido uma certa eleição ali em cada sala, e aqueles foram representantes do Grêmio. Mas aí, esse ano a gente vai, né, fazer eleições para ter as primeiras eleições. E aí a pergunta é essa, perguntar tanto para o Grêmio, aí agora só, né, da Brigadeiro, da Luiz Cândido, como foi o processo de eleição do Grêmio, da gestão de vocês, da chapa de vocês lá? Como foi esse processo? Como foi se inscrever? Se concorreu contra a chapa? Nossa eleição de Grêmio não é feita por chapa, porque quando começou o Grêmio era feita por chapa, né, Mari? Só que deu briga entre as chapas e acabou que, tipo, tinha mais uns de um turno do que do outro. E daí acabou que, tipo, pediram pra mudar e acabou mudando. Aí agora é feito por representantes da turma também, 2 representantes de cada turma. E aí esses representantes são membros do Grêmio também. Aí tem 2 de cada turma, de todas as turmas da de manhã do sexto ao nono, e 2 de cada turma de todas as turmas do sexto ao nono da turma da tarde também. Aí a gente se encontra, só que nossas reuniões são em tempos diferentes. O Grêmio da de manhã é o mesmo Grêmio, só que a reunião da de manhã é à tarde e o grupo da tarde faz uma reunião de manhã. E daí é todo mundo junto, só que as reuniões são separadas. Quer dizer mais? Como a aluna já explicou como é que é feita a nossa eleição, eu vou trazer uma experiência minha da primeira eleição do Grêmio que eu tive. Ótimo. Foi uma eleição, assim, que eu senti um despreparo da maioria da turma.
mas que eu gostei muito do incentivo da articuladora, que não era a Mariana ainda. A Mariana tava de licença, era a articuladora Lidiane, e ela teve um incentivo de separar um tempo para a gente conseguir discursar. Apesar de que muitos não discursaram por vergonha, ainda assim ela deu liberdade para a gente se expressar no momento e expressar o que a gente queria fazer pela turma. Então eu acho que o Grêmio Estudantil ele também é um espaço que deve ser usado para os estudantes expressarem as vontades que eles têm e o que eles querem lutar pela turma. Obrigado. E sobre o nosso Grêmio, existiam 2 chapas, só que uma não deu certo, teve muito pouco voto e decidiram cancelar ela. E depois, nas eleições, foi feito inscrição e pela seleção dos professores, todos os professores viram quem tinha se inscrito e eles selecionaram os que mais atendiam com as expectativas que eles, né, queriam, como nota e não só nota, que nota não é o mais importante, mas que tinham algo a acrescentar no Grêmio. Eu fui uma das pessoas indicadas e o nosso Grêmio também, os professores decidiram selecionar os alunos também porque muitos dos alunos que estavam no Grêmio estavam prestes a sair. Então eles decidiram selecionar as pessoas que eles achavam que tinham um melhor desempenho e que participariam mais do Grêmio. E também, tipo, muitas pessoas do Grêmio não estavam afim, eles procuraram pessoas que estavam realmente querendo participar, participar das reuniões, discutir, incluir mais elementos da. Vocês perceberam como tem diferenças, né, na organização e como esse processo também é uma construção que está sempre aberto a partir daquilo que os estudantes veem como interessante, né, como desejo deles. A aluna ali falou um pouco da história, né, porque como o nosso Grêmio é de 2019, né, não é tão velho assim, mas tem uma história. Ele começou nessa ideia de chapa também e deu essa divisão, digamos assim, do grupo. A chapa que perdeu criticava quem ganhou, ficava, né, naquela né, não estavam integrados, né, porque houve essa eleição, teve essa competição, e aí a partir desses encontros que teve, esses como a gente está participando aqui agora, os estudantes, na ocasião as meninas não estavam, né, mas eles perceberam que tinha outros grêmios que se organizavam de forma diferente, e aí repensaram, chamaram a assembleia, mudaram o estatuto, essa forma de organização, que hoje é por representantes de turma. Então, as eleições acontecem nas turmas. Tem eleição, também é democrático, mas e acontecem em cada turmas, e aí é um Grêmio grande, né? A gente tem 24 estudantes, dá trabalho, tem problemas também, porque um pouco se reúne de manhã, um pouco à tarde. Então, às vezes, né, essa comunicação fica um pouco dificultosa, mas a gente, por enquanto, eles ainda, né, mantêm essa forma de organização por essa experiência, por essa reflexão que foi feita nesses espaços também aqui como esse, né, de discussão. E é isso que a gente quer, que a gente possa, nesse momento, continuar discutindo e conversando com elas e com todos aqui. Quanto tempo de gestão, assim, seria para aquele ano, é isso? Na época de chapa? Quem faz parte do Grêmio faz por um ano, é isso? Um ano. Todo ano a gente faz as eleições, a gente renova, porque sai gente, entra gente, né, na turma, a turma muda, e aí a gente elege 2 representantes por turma. A ideia já foi falada aqui, né, de uma colega de que sentiu que não tinha representante naquela turma, né, no Grêmio. Acho que isso é bem importante, né? Nós temos, enfim, tem escolas maiores, né, mas pelo menos nós que já temos 8 turmas ali, né, 4, 6º ao 9º de manhã e 6º ao 9º à tarde. O ideal é que pelo menos essas 8 representantes de 8 turmas estejam lá contemplados no Grêmio. Hoje não temos turmas que não têm, né, representantes, infelizmente. Vamos ouvir aí o pessoal que está nos acompanhando, se alguma experiência de eleição, de gestão. Eu fiquei muito curioso com essa questão trazido pela Brigadeiro, por vocês, que é a Mari também, das reuniões, né? É o mesmo Grêmio, mas com 2 reuniões diferentes. Então, falar um pouquinho das eleições, dessa questão das chapas, mas também desse dia a dia do Grêmio, pode ser? Quando a gente começou a decidir quem iria participar ou não, o nosso articulador, que é o Pedro, ele já tinha decidido que seriam 14, 7 da manhã e 7 da tarde.
ele sempre decidiu fazer uma reunião de manhã, uma tarde, para ter 2 tempos. Assim que a gente entrou, eu já percebi que muita gente ali estava por amizade ou pela brincadeira, não estava realmente levando a sério o Grêmio. Então, assim que eu vi a maioria dos concorrentes, eu falei, aqui eu vou tentar levar quem eu sei. Porque eu falei, eu vou entrar. Era o meu desejo, eu sabia que eu queria entrar. Então, quem eu também sabia que queria, eu levei, já que foi por votação. O Grêmio, em sala, ele é uma pessoa solta. E no Grêmio ele é muito mais preso ali, mais conservado. Então eu observei isso que muitas pessoas fora do Grêmio sempre estavam toda hora bagunçando, ou eram muito quietos, eram sempre ou 880. E ali na reunião só se calaram ou só votaram, decidiram não falar nada. Mas hoje em dia, nosso Grêmio está bem equilibrado. Assim como eu gosto de sempre me comunicar bastante, tem pessoas que, exemplo, eu brinco, o nosso diretor social não socializa. Eu gosto de brincar com isso. Criticar um pouco, né? João Pedro, né? João Pedro, só queria uma questão. E aí, essas reuniões, então, de manhã e tarde, é no contraturno só ou faz como a brigadeiro? Os alunos da manhã se reúnem à tarde e vice-versa? Como que ela... Não, é uma reunião, exemplo. Hoje teve esse encontro de Grêmio sexta. Digamos que seria uma reunião hoje, de manhã. Na próxima vai ser à tarde. Aí essa de manhã, os alunos da manhã e da tarde participam. Isso. Ah, perfeito. Tu falou que eram 7 representantes, é isso? 7 pessoas da manhã e 7 da tarde. Um de cada... Eu não entendi, porque, tipo... Quantos são de cada turma? É porque o Pedro liberou até de 4º ao 7º. Porque do jeito que o 8º e o 9º estão sempre saindo, entrando, não dava pra ficar realmente isso. E calma aí que eu me esqueci dessa pergunta. Se são, tipo, quantos são de cada turma? Ou, tipo, não tem um pra Não, cada ele turma? liberou, então, tipo, seriam 7 pra ficar no Grêmio, mas a quantidade de cada turma era livre. Entendi, então podia ser 5 do nono, e esqueci quantas quantidades. E 2 do segundo, não, quarto. Eu entendi, consegui entender. Do 4º ao 7º. Alguém mais quer falar? Seguimos. A gente falou bastante, né? Vocês comentaram uma coisa na fala de vocês, foi a questão da representação, né? De representar os estudantes, de levar a voz, os interesses. Em relação a isso, eu queria saber como é que vocês lidam com essas sugestões e críticas também que aparecem, né, dos estudantes. Como que vocês trabalham, né, e enfrentam essa questão da representatividade, de não só representar vocês, né, mas os colegas. Como que é isso para vocês? Desde que eu entrei no Grêmio Estudantil, eu procurei escutar bastante a minha turma, apesar de que tem muitas demandas que eles traziam que são inviáveis. Porque apesar de o Grêmio Estudantil ele ser um movimento muito revolucionário, muitas demandas que os estudantes pediram lá na escola a gente conseguiu trazer graças ao Grêmio, tem muita coisa que é inviável, que é pedida pelos alunos. Cita por gentileza, te interrompendo, algumas questões que são inviáveis e outras que foram possíveis pelo Grêmio. Uma questão que era inviável era, sei lá, 1 hora de intervalo, já chegaram a me pedir. Mudança no cardápio do lanche, que não dá, porque o cardápio é feito por uma nutricionista, a gente não pode chegar e mudar isso. Então, são mudanças desse tipo que eu acabo filtrando. Mas assim, se uma pessoa... eu tenho um irmão, que ele é dos anos iniciais. Então, apesar de eu não ser representante dos anos iniciais, eu não ser do Grêmio Mirim, que é outro projeto que a gente tem, que é o Grêmio dos anos iniciais, do 1º ao 5º ano. E aí a gente tem o Grêmio Estudantil, que é do 5º ao 9º ano. 6º ao 9º, desculpa, perdão. 6º ao 9º ano. Então, se ele fala, o parquinho tá quebrado,
tem isso, isso, aquilo errado na minha sala. Então, a gente acaba levando isso para discussão, querendo ou não. Então, mesmo a gente não fazendo parte de certas organizações, a gente acaba levando os problemas geral que a escola tem. Eu acho que é bem isso que a Letícia falou, que a gente sempre escuta tudo que eles querem falar, tudo que eles querem mudar, só que sempre naquela de, tirar as coisas que não tem como. Disso, o nosso recreio era 15 minutos. Aí, depois de muita briga, desde o ano passado, desde o ano retrasado, eu escuto gente pedindo pra aumentar o tempo de recreio, mudar o tempo de recreio. Só que se aumentar o tempo de recreio, tem que aumentar o tempo de aula também. Só que nosso recreio era 15 minutos, acabou que de tanto eles pedirem, tudo a gente tentar, mudou, agora é 20 minutos. Que o dos pequenos eram 20 minutos, porque eles tinham 5 minutos a mais. Aí, agora o nosso também tem 5 minutos a mais. E foi uma coisa que deu pra mudar. Uma coisa que mudou na comida também foi o atum, que muita gente não comia, não conseguia gostar, e acabou saindo. Faz bastante tempo que não tem atum na escola. Que mais? Comida pra vegano. Antes não tinha, muita gente pedia, ficava falando, a escola tem que ter comida pra vegano, a escola tem que ter comida pra vegano. E agora tem, por exemplo, o macarrão que vem com carne, tem uma bacia separada pro macarrão só temperado, assim. Quando é pão com frango, pão com carne, tem um pão só separado só com salada. Só que aí eles fazem a contagem das pessoas, se tu é vegano, tu vai na direção, fala que tu é e eles separam um pão pra ti. O que mais que teve? A bola que eles pediam pra pôr no recreio, os projetos, o interclasse que teve. Só que, tem coisas que realmente não dá de fazer, botar hambúrguer no recreio, pizza, Coca-Cola, suco. Suco era uma coisa que eu também queria, só que pela nutricionista não tem como botar, porque segundo ela faz mal comer com suco. Então, é sempre isso, escutar tudo o que eles querem, só que levando aquilo que, talvez possa ser feito. Mas vocês esclarecem eles, assim, do porquê não? Assim, às vezes parece meio, né, absurdo, pode ser, né? Mas, assim, que existe uma lei, a questão da, né, pegando essa questão que tu falou da alimentação. Porque acho que é importante, né, esse esclarecimento também dos estudantes, né, do porquê não, né? Porque... Sim, porque, eles sempre cobram como se a gente pudesse mudar. Eles vêm e falam, esse ar-condicionado tá quebrado, o ar-condicionado da minha sala tá quebrado. Eles vêm e começam a falar como se eu levasse pra reunião do Grêmio, a Mariana ia lá na sala e ia mudar o ar-condicionado. Aí, eles reclamam de algo, sempre que não dá pra mudar, a gente conversa com eles, fala, olha, não dá pra fazer isso por causa disso, disso, disso. Aí se dá, mas vai demorar, a gente fala, não dá de fazer agora, mas depois vai dar de fazer. O ar tá quebrado há bastante tempo, mas eles sempre cobram como se a gente fosse colocar no mesmo dia. Aí eu falo, já pediu pra secretaria, já tá esperando, a prefeitura falou que vai mandar, vai vir ver pra arrumar. E daí eu sempre fico esperando e depois, querendo ou não, alguns ficam bravos porque a gente não resolve de imediato, mas sempre explicando pra eles o porquê daquela demora. A bola, quando foi ter a bola, eles pediam muito, aí a gente levou pra reunião e quando a gente se organizou para colocar a bola no recreio, eu fui e avisei na sala quando ia começar e todas as regras, o porquê que, se alguma coisa começasse a dar errado, a gente ia tirar e, por que tinha demorado tanto. É muito importante, né, isso que a Luna falou, de ter a comunicação com a sua turma, porque o Grêmio ele é o diálogo com o estudante. Então não adianta nada eu ir para uma reunião, eu falar, tem isso que está me incomodando. Não. Tem isso que está incomodando os alunos da minha sala, os alunos da escola. Eu tenho que usar o geral como exemplo, porque não sou eu que estou incomodada, é a escola inteira. Então, lembrando da pergunta, né? Lembrando da pergunta, eu perguntei sobre a representação, né? Essa questão de vocês representarem os estudantes. Como que vocês lidam com essas críticas, com essas sugestões, enfim?
Normalmente me perguntam bastante sobre os eventos, porque depois de que eu entrei no Grêmio, a gente já fez 2 eventos, que foi o do Agosto Lilás e que foi o do Halloween. Mas muita gente fica pedindo para fazer esses eventos e também fica reclamando das coisas. Mas é mais isso, não é muita crítica, assim, que eles cobrem da gente pra gente fazer. Oi, Elô, quer falar? Várias pessoas da minha sala pedem coisas inviáveis, como elas duas falaram. Tipo, pizza de refeição, de merenda. E acaba que não dá. E também eles pedem umas coisas que é viáveis, mas tipo, eles querem pra hoje, pra no mesmo dia. E a gente tem que falar, não vai dar, a prefeitura isso tá, essas coisas. Atualmente, quando a gente vai realizar o pedido de alguns alunos ou de algum aluno, a gente procura primeiro fazer uma reunião, a gente anota tudo que os alunos pedem, e então a gente procura os professores quando o pedido tem que ter a opinião deles, porque os professores são os professores ali, né? Então a gente procura saber a opinião dos professores para depois a gente realizar os pedidos. E quando o pedido não é viável, assim como elas falaram, a gente a gente procura ter outras possibilidades. Outras possibilidades. Por exemplo, quando a gente vai ter um encontro ou um lugar para reunir o Grêmio, a gente procura esclarecer tudo aquilo que os estudantes pedem para que a gente possa chegar numa resposta melhor para aquilo que eles pediram e que não pode ser possível. E quando é algo maior, tipo reforma de algum lugar da escola ou algo do tipo, a gente procura, né, a prefeitura. A gente manda para eles, né? E aí a gente avisa os alunos, ó, aquilo que vai ter um certo prazo, mas não é verificado se vai ter, então. E a gente também está sempre passando nas salas para avisar algumas coisas para os alunos, qualquer tipo de aviso que o Grêmio tem para passar para eles. Sobre isso, eles realmente pedem muitas coisas inviáveis, mas muitas que eles pedem, tipo ar-condicionado, a gente sempre está tentando ajeitar. E eles pediram mais palestras, atividades durante o recreio, e a gente conseguiu é, é, colocar isso, incluir isso na nossa reunião e botar no recreio palestras como tema racial, que muitos deles pedem porque é uma coisa necessária. Claro. Nosso Grêmio também realiza palestras para dar ouvido a todos os alunos, tanto de manhã quanto de tarde. Recentemente, a gente fez o nosso documento sobre o Grêmio, o estatuto, para deixar tudo esclarecido para os próximos Grêmios das chapas e etc. Então, a gente procura sempre falar tudo para os alunos. Que é uma assembleia que a gente chama, né? Que é para chamar os estudantes. Alguém quer falar sobre isso, por favor? É o Luiz Felipe. Com relação a pedidos extremos, obviamente, acho que é impossível uma escola não ter um pedido assim, como aumentar uma hora de recreio, adicionar comidas que são impossíveis. Tanto no caso da nutricionista, que tem casos como o exemplo do suco, que eu acho bem absurdo, porque só dizem não, sem uma explicação lógica, porque mesmo que seja um suco natural, mesmo que não tenha nenhum problema, porque não, bom, suco natural é feito da fruta, não tem lógica nenhuma ter algum problema em relação a isso, mas o motivo dela que ela dá pra gente seria em relação a muito sal, muito açúcar, em relação mais aos temperos da comida. Tivemos problema com atum também, que conseguimos retirar. Tivemos problema com bolas, que no final não foi muito bom utilizarmos as bolas da própria escola. Então criamos meio que uma regra, onde você pode trazer a sua bola, se quiser jogar, mas qualquer dano que você faça à escola ou qualquer coisa assim que você faça a outra pessoa, a consequência seria sua.
E tivemos muitos problemas também, que no caso da minha escola teve uma reforma recentemente, porque eu não tive muita informação sobre essa reforma, porque quando eu cheguei na escola, eu cheguei no 7ª série e não tive muita noção sobre isso, porque eu cheguei bem um ano depois da reforma ter acabado. Mas com relação a pedidos, assim, sem mudar muito de assunto, é muito legal ouvir a opinião de outras pessoas, tipo, em vez de só fazer uma crítica, é sempre bom, que nem eu gosto de pedir sempre, em vez de só criticar, tem uma solução. Não é necessário, assim, falar sobre um exemplo. Falar sobre o atum. Quando vieram pedir sobre falar para tirar o atum, não vieram só falar, tira o atum. Não, falaram assim, ó, tira o atum, ninguém gosta. Muitas pessoas estão parando de comer no recreio porque ninguém gosta de atum, ninguém gosta disso. Relação a suco. Pô, tem comida na escola, mas, pô, é ruim comer algo sem beber nada. A água até vai, mas normalmente as pessoas não levam garrafa para o intervalo. É recomendável, mas muitas pessoas não levam, então teria que pensar nisso. Hum. Sobre esses casos assim extremos de pedidos, realmente, porque aqui na nossa escola aconteceu muitos casos de briga por causa de futebol. Inclusive a minha turma brigou acho que foi no quarto, com uma turma do terceiro, porque vocês viram no intervalo ali, são 2 campos. Só que a gente estava jogando em um, eles estavam jogando no outro. A gente estava lá primeiro, estava jogando, eles chegaram e ao invés de usar o outro, que naquela época eram exatamente iguais, eles eram pro nosso e começaram a invadir, começaram a coisar. Uma hora, um menino deles deu um chute da nossa bola, que quase foi para fora da escola, quase que passou do muro. Então começou uma briga e até hoje a nossa turma e algumas estão proibidas de futebol. E desses pedidos que realmente são inviáveis, que é muito desse assunto, eles já me pediram uma vez. Por que vocês não liberam a bola? Não sei o que daí. São pedidos realmente inviáveis. E sobre as críticas, assim, eu gosto de pensar, uma crítica você tem que levar como uma dica. Então, sobre esse negócio da chapa de ter ocorrido briga, qual foi das escolas? Teve briga? Teve alguma intriga. Sobre essas brigas assim, a gente tem que pensar, por que ocorreu essa briga e como que a gente vai levar pra frente, como que a gente vai passar essa briga e continuar. E sobre os projetos, o nosso mais recente que a gente está tentando agora é sobre esse entretenimento no recreio. Porque sem a bola permitida, poucas vezes que liberam a quadra pra gente, está tentando fazer uma rádio. E com o dinheiro de hoje que sobrou das camisas que a gente comprou, a gente vai passar nas turmas e perguntar o que eles vão querer, que talvez a gente consiga comprar pro recreio. Então, exemplo, alguns pequenos já falaram, compra pular corda pra gente conseguir pular. O parquinho teve uma reforma recentemente, compra bola nova pra gente poder usar na quadra. Tudo isso agora a gente tá vendo como que a gente vai fazer com esse dinheiro que sobrou. O João Pedro. O diretor financeiro, é isso? O cara. João falou algo, né, da briga, enfim, ele estava ali e ele era do Grêmio e acabou, né, sendo envolvido na briga. Alguém já falou também aqui de alguns critérios, né, acho que é o Grêmio da Luiz Cândido, que tem que ter não só nota, mas também comportamento, né? Eu queria que, a partir das convidadas, mas depois sempre nessa dinâmica aberta, que vocês falassem um pouco como que é essa, de certa forma, uma cobrança, né, de fazer parte do Grêmio, representar, então, todos os estudantes da escola, ter, assim, uma cobrança maior em relação à nota, à presença e a comportamento. Como vocês enxergam isso? Se concordam, se não, se acham que é isso mesmo? Podemos começar daqui agora, né? Para fazer uma volta, né?
Eu concordo em partes, porque é sempre bom ter pessoas com um comportamento que vá adquirir, não, acrescentar algo, mas eu acredito que nota não é o que define uma pessoa, então a nota não é o mais importante, só que se tu vai ter que dedicar aos estudos e ao Grêmio, não vai dar pra. É melhor dedicar um só. Se tu já tem nota boa, melhor que, né? Tipo, ter tempo pra se dedicar melhor a uma coisa do que melhorar as notas. E em relação ao comportamento, enfim, ser um representante do Grêmio, ter esse compromisso de qualquer erro seu vai ser apontado como, ó, ele é do Grêmio, né? Como que pode estar agindo dessa forma? A gente tem que sempre pensar muito antes de fazer ou falar, que todo mundo vai realmente apontar pra você e falar: tu é o exemplo, tu é do Grêmio, tu tem que fazer o certo. Assim como ela disse, acontece muito das pessoas apontarem por causa da gente ser do Grêmio e tal, mas eu também acho que em relação ao comportamento dentro da escola ou em sala de aula, é muito importante que o Grêmio estabeleça isso, porque o Grêmio é usado como exemplo para os outros alunos, até porque nós ouvimos eles e trazemos as dúvidas dele para dentro da escola. Ou seja, é muito importante que o Grêmio sempre seja uma coisa exemplar para que os alunos também possam adquirir isso. Então, eu também acho que em relação às notas, as notas não são uma parte que deve ser muito, muito importante dentro da classificação do aluno para ser parte do Grêmio, porque às vezes pode ser que o aluno esteja num momento deciso ou um momento difícil, porque muitos alunos têm problemas em provas por conta da aflição que tem pelo momento. Então, eu acho que o mais importante seria o exemplo do Grêmio para os outros alunos e para que os alunos possam pegar eles como exemplo mesmo. Obrigado. Eu acho. Nota e comportamento são importantes, mas eu acho o comportamento mais importante porque, tipo, uma pessoa que tá na sala do diretor toda semana por causa de alguma coisa e tá no Grêmio, são coisas que não combinam muito. Mas nota, eu acho é importante também, mas, tipo, comportamento é mais importante. Eu também acho, assim, que a nota e o comportamento também não precisam estar, tipo, tendo comportamento ali, sendo uma pessoa exemplar para os outros alunos, já tá ótimo para você ser do Grêmio. A nota pode estar acima, pode estar na média ou acima da média, tá ótimo. E eu acho que é isso. No nosso Grêmio, quando eles vão nas salas fazer as votações, eles falam: votem em pessoas que quem for se candidatar tem que ser pessoas que possam vir na reunião e vocês têm que votar em pessoas que tenham uma boa postura e que saibam se comunicar. O nosso Grêmio não avalia muito nota e eu acho que nota não é uma coisa que importe tanto pro Grêmio. Porque, tipo, como a moça ali falou, eu não sei o nome dela, a pessoa pode, às vezes, estar num momento não muito bom, que não tá conseguindo estudar muito, focando em outra coisa que não pode estar focando tanto na nota da escola. E acaba que, tipo, não sei se é o caso de alguma escola aqui, mas, tipo, acabar saindo do Grêmio por causa disso. A pessoa pode ser uma pessoa maravilhosa, que leva tudo que os alunos querem pro Grêmio, tem uma postura boa, mas se não tiver uma nota boa, acaba decaindo no Grêmio por causa disso. Então, eu acho que isso não é o foco mais importante do Grêmio. Acho que deve, tipo, postura, uma pessoa ter uma boa comunicação, pessoa saber se comportar, pessoa conseguir falar tudo que as pessoas da sala dela e da escola querem pro Grêmio, levar isso pra diretoria. Eu acho que isso é bem mais importante do que a nota que a pessoa tira na sala. Tipo, claro que é uma coisa muito importante, mas eu acho que isso não é o foco principal do Grêmio.
Eu acho, assim como a Luna tinha falado, né, comentado sobre que a nota, ela não define a pessoa. Isso pra mim é algo muito importante, da gente avaliar, acima dos números, tem uma pessoa. Então, além de você ver, tá tirando nota em tal, tal, tal. Eu tenho um amigo que eu acho ele muito inteligente, só que ele tira nota ruim em matemática, por exemplo. Matemática é uma matéria difícil, é uma matéria exata. Então, é muito difícil uma pessoa ser boa em tudo. E quando, como a aluna disse, quando a gente vai fazer uma eleição, a gente procura não ressaltar a nota, mas sim o comportamento. Porque a gente não quer no Grêmio uma pessoa que seja agressiva com os demais estudantes, que não seja uma pessoa comunicativa, que seja alguém que preste atenção, né? Porque por mais de, não tô conseguindo entender a matéria, ao invés de eu virar e fazer bagunça, eu tentar prestar atenção. Porque eu posso não ser 100% naquilo, mas se eu tentar aprender, alguma coisa eu vou tirar daquilo. Pessoal? João Pedro. Sobre esse negócio das notas, o nosso Grêmio foi restabelecido recentemente. Por causa da pandemia, o nosso articulador já tinha saído. Ele voltou recentemente, vai sair de novo. Então a gente está tentando se organizar o máximo esse ano e o Grêmio foi restabelecido esse ano. Então a gente não levou em consideração as notas. Tanto que eu falei sobre um amigo meu lá, que em sala ele é uma pessoa muito solta, mas que no Grêmio é muito mais conservado. E antes da gente definir as 7 pessoas, no dia da votação, tinha um menino ali que eu não sei como que ele foi para a sala para fazer a votação. Porque notas ruins, comportamento ruim e nada disso, como elas falaram, combina com o Grêmio. Mas, se ele tá tentando, porque o próprio Pedro, articulador, falou que ele já estava tentando melhorar, já estava tentando, e no fim, por causa disso, de notas e comportamento, não foi. Só que, mesmo que a gente tivesse dado essa chance, pra gente hoje em dia não adiantou. Hoje em dia ele tá bagunçando de novo, tá brigando de novo. Então, tanto como ela leva em consideração que ela falou sobre as notas não ser o mais importante, mesmo não sendo, um pouco a gente tem que levar em consideração disso. E também eu queria fazer uma pergunta, que ela falou ali sobre o momento da pessoa não estar conseguindo estudar, como que vocês resolveram com o Grêmio algum problema, se vocês tinham algum problema pessoal e acabaram com algum problema no Grêmio por causa disso? Se alguma de vocês teve um caso desse. Eu não tive problema no Grêmio, mas quando eu tava falando, eu até pensei em mim mesma, porque desde o ano passado eu tô estudando pro IFSC, mas agora que ele tá mais perto, a gente tem que se puxar mais. E, tipo, eu tô com a pressão enorme pra passar, porque, tipo, todo mundo sabe que eu tô tentando, e minha irmã passou. Aí tá todo mundo assim, ó, meu pai e minha mãe estão assim. Aí, tipo, acaba que eu fico mais tempo estudando pro IFSC do que pra escola. Minhas notas não tão ruins, porque, querendo ou não, eu presto atenção na aula, mas elas não continuam da mesma forma que antes. Não continuam tão boas quanto antes. Então, eu acho que realmente, tipo, tem momentos e momentos da vida e tem horas que, tipo, a pessoa só não tá conseguindo prestar atenção. Tem hora, tipo, tem amigas minhas, tem uma amiga minha que ela sempre foi muito inteligente, só que agora ela tava passando por um difícil da vida dela. E daí agora ela tá, tipo, bem, tipo, não consegue se prestar muita atenção na aula, acaba não ligando, em casa ela não estuda. Então, é bem isso, tipo, a pessoa não conseguir não ter muita culpa disso, sabe? Em relação à discórdia, o nosso Grêmio procura sempre estar, sempre estar pegando a opinião dos outros, não só a de si mesmo. Então, por exemplo, no nosso documento, que no nosso estatuto, para a gente estabelecer as regras, a gente pediu a opinião dos adultos, dos adultos e dos alunos. Então, quando a gente não concordava com alguma coisa, por exemplo,
o nosso Grêmio decidiu não deixar as crianças menores do quarto para baixo, porque às vezes eles sendo menores, não dizendo que eles não têm, que muitos deles não têm maturidade para isso, mas alguns às vezes estão lá e muitas vezes não participam, não digam nada, ou às vezes ficam só de bagunça. Então eles não participam mais, isso por uma decisão dos alunos e do Grêmio. Então a gente sempre procura estar pedindo a opinião de todos para que não tenha alguma desavença. Isso que ela falou do primeiro ao quarto? Do primeiro ao quarto não ter. Ah, tá. Do quinto pra cima não tem ou é ao contrário? Tá. Do primeiro ao quinto não tem. É o que a gente não tinha antes, certo? A gente criou o Grêmio Mirim para ter uma participação menor. Eles não têm tudo isso que a gente tem, eles não fazem reunião, por exemplo. Eles não fazem, não tem tantas responsabilidades além do que o Grêmio Estudantil tem. Eles são o Grêmio Mirim. Mas mesmo assim, eles já começam a entender a prática da eleição, que é algo muito importante, a gente saber como é que funciona a democracia. Então, o Grêmio Estudantil ele é um movimento importante também para mostrar isso, como que se funcionam eleições e quem que a gente vai querer eleger, né? Para a gente aprender que mais do que um nome que um candidato tem, ele tem que saber fazer pela gente. Foi perguntado sobre problemas pessoais, né? Em relação a problemas pessoais, é bem que foi dito que influencia muito em nota, em comportamento, e a gente, na nossa escola, a gente tenta trazer psicólogos para a convivência, para ele perceber como está o comportamento dos estudantes e se algum tem algum problema pessoal, conversar, poder desabafar, porque é muito difícil muitas vezes, né? Não tem. E esses tempos atrás, em setembro, teve a campanha do Setembro Amarelo, que teve palestra sobre o assunto, que foi muito importante, que a gente traz para o nosso dia a dia. Alguém mais quer responder essa pergunta do João Pedro? Sobre como que... Ah, ótimo. Isso de problemas, tipo assim, psicológicos, isso influencia também em casa, como tempo, porque, como outra colega aí tinha falado, que ela está estudando para IFSC. Agora muitas pessoas estão no nono, oitavo, sétimo, ou às vezes até no sexto, já estão se preocupando pro futuro, pensando no que vão fazer depois, o que vão ser quando crescer, o que vão pensar em ser. E isso pode acabar dando uma pressão bem grande nos alunos. Isso influencia bastante no psicológico, também influencia em questões de dentro de casa, como eu disse, tempo, que nem, tipo, mais pessoal assim mesmo, eu tenho reservado bastante, tipo, tenho que calcular bem os meus horários, porque para agendar reuniões do Grêmio, eu tenho que mudar toda a minha agenda para poder fazer uma reunião do Grêmio. Eu tenho que fazer reunião, tenho que me organizar uma semana antes para fazer uma semana depois do Grêmio. Que muitas pessoas, mas mesmo tendo algumas complicações, tem muitas pessoas também do nosso Grêmio que se esforçam bastante para conseguir participar de reuniões, debater sobre, mesmo com bastante problemas. Porque um dos maiores problemas da geração de hoje em dia, assim se dizer, é o psicológico que está afetando muitas pessoas, como ansiedade, depressão. Eu tive questão de professores também que estão sofrendo com isso, não são apenas alunos, que isso é uma questão que pode afetar qualquer um. E aí eu acho que a pergunta do João Pedro era assim, fazer parte do Grêmio ajuda ou atrapalha nessas questões pessoais? É bom, é que depende no caso da pessoa, como é que a pessoa vê o Grêmio. Se a pessoa vê o Grêmio como,
é um sacrifício, mas é pela nossa escola, ou se a pessoa vai no Grêmio por, eu gosto de debater sobre, eu gosto de falar sobre, é como se fosse um hobby, algo que a pessoa goste e ache divertido fazer. Sim, eu acho o Grêmio. Eu acho que essa, tipo, como o Grêmio ajuda nisso é realmente muito pessoal. Mas, tipo, pra mim o Grêmio é muito, tipo, uma forma de distração. Porque quando eu tô no Grêmio eu não tô, tipo, pensando, caramba, eu tenho que estudar pra prova, caramba, meu Deus, o que eu vou fazer quando chegar em casa? Ou o tempo que eu vou ter pra estudar ou não. Eu tô lá, eu tô falando, tipo, a pauta da reunião e pensando tudo que tá lá. Acabo brincando com os meus colegas do Grêmio também. Mas é um momento de, tipo, parar de pensar em tudo que não importa naquele momento. Professor, né? Quer fazer uma pergunta? Na realidade, uma contribuição, né? Pensando o Grêmio, né? A gente está falando aqui de perfis, né? De quem deve e quem não deve ocupar o Grêmio, né? Primeiro, é uma instituição representativa. Né? Quando a gente fala em instituição representativa, a gente pode até largar discussão para pensar em vereador, em deputado estadual e federal, senador, governador, presidente, por aí vai. O critério para a gente escolher esses políticos não é o critério da escolaridade, né? Se eles têm ensino superior, ensino médio, básico, enfim. Ao mesmo tempo que é uma instituição representativa, é uma instituição política o Grêmio também, né? Porque ela visa resolver demandas de um segmento, de um grupo, que são vocês estudantes. E nesse sentido, ou em muitas vezes, é muito mais importante o perfil de um estudante que escute muito bem, né? O poder de escuta ele é fundamental para que ele possa reverberar ou para que ele possa levar, né, as demandas que vocês têm, né? Uma capacidade de diálogo que muitos falaram aqui, né? O diálogo ele é fundamental. Às vezes eu tenho um estudante lá que tem uma nota maravilhosa em todas as disciplinas, mas ele não tem um perfil comunicativo. Então, esse tipo de estudante, não é que ele não sirva para o Grêmio, mas talvez seja mais adequado ter um estudante que tenha essa capacidade de diálogo, por mais que não tenha, né, um bom desempenho escolar. Então, esse eu acho que é um primeiro ponto, né? Uma coisa são os critérios de desempenho escolar, que são técnicos, não são propriamente de um meio mais político mesmo, né? Porque o que vocês estão fazendo aqui, gente, é política, no melhor dos sentidos. Né? O Grêmio é uma instituição representativa política. Então, acho que esse é um primeiro ponto, né? Vocês são pessoas que estão revivendo, recuperando a participação política dentro do ambiente escolar. Isso é fundamental. Acho que tem que ter isso em mente. Outra questão dos critérios, né, de quem deve ou não ocupar. Eu não sei como é que funciona ainda, até porque tem pouco tempo que o Grêmio está voltando para a rede, né, em termos de organização, mas penso que esses critérios eles não são estanques, né? Eles podem mudar ao longo do tempo, né? Quando o João coloca aqui para mim que tem do 4º ao 7º ano representantes da escola no Grêmio, às vezes eu não preciso mudar de uma gestão para outra todos os membros ao mesmo tempo. Eu posso mudar metade. Eu posso ter uma parte do Grêmio mais experiente, uma parte menos experiente. Se nesse ano o Grêmio teve um perfil menos comunicativo, essa metade que eu vou renovar, eu vou buscar essa comunicação a mais. Então, ao mesmo tempo que vocês estão experienciando esse fazer política dentro das escolas, vocês também vão aprender com isso. Isso é bacana. Para muitas questões vocês não vão ter resposta e vocês vão ter que ouvir o que o pessoal acha, o que o grupo acha. Só para dar um exemplo. Ontem estava se discutindo em São Paulo a lei para proibir os celulares em sala de aula. É uma lei que, inclusive, a gente já tem aqui no estado, né? Quem é que discute isso basicamente hoje em dia? Professor e gestão de um modo geral. Estudante não discute isso. Não quer discutir isso. E muitas vezes na política a gente vai ter que fazer algumas discussões para tomar um encaminhamento que seja até às vezes menos pior. Não, às vezes não é o caminho adequado, um caminho menos pior. Então, nesse sentido, o Grêmio ele vai precisar
fazer parte de discussões que talvez os estudantes não queiram nem fazer isso, mas para o seu próprio bem e até para os que estão em cima, né, tomar uma decisão mais adequada, seja importante também esse diálogo que vem da base da escola, que são os estudantes, né, que é o fundamental. Então, assim, ó, fechando, né, o Grêmio é um corpo representativo, político, e que no seu caminhar, no seu andar, ele vai tomando decisões conforme o contexto e a necessidade. Tá? Não é uma coisa parada. Né? Uma coisa é a ideia de Grêmio que a gente tem hoje aqui nesse evento. No ano que vem, a gente tem outras ideias, outros encaminhamentos. Né? Então é importante ter isso em mente. É um corpo orgânico, vivo e que está em constante mudança. Tá? É isso. Parabéns para vocês todos e todas. A gente podia comentar livremente, quem quiser, sobre a fala. Desculpa, do Thiago, né? Professor de História também. Da onde você tá, Thiago? Foi? Tá aqui. Aqui na Vigília. Sobre os pais de vocês, tipo, quando vocês foram eleitas ou antes disso, vocês estavam se comunicando bastante com eles, se eles te apoiaram, se você teve que mostrar que era uma decisão sua, como que foi essa comunicação? Em relação aos pais, eu acho, aqui pelo menos nós, pessoas do Grêmio, eu acho que os responsáveis de nós do Grêmio, eles estão sempre cientes de que quando a gente vai ter um encontro, ou que quando vamos ter uma reunião dentro da escola, eles sempre estão cientes de que é uma obrigação a gente estar ali, porque, querendo ou não, o Grêmio é uma coisa importante para a escola, assim como ele falou. Então, nossa escola também sempre procura, quando o nosso Grêmio vai sair para encontros, sempre procuram dar bilhetes falando para os pais informações do horário, atividades que a gente vai fazer lá, para os pais assinarem, para que eles saibam que os pais estão cientes do que estamos fazendo aqui, do que estamos fazendo nos lugares, do que estamos praticando, para que eles saibam o quanto é importante a gente estar aqui, para que isso ajude eles e coloque na consciência deles de que isso é uma coisa muito importante para eles ajudarem os alunos. Pelo menos para mim, em relação à minha família, eu falei que eu estava a fim de entrar e eles falaram, tá, tudo bem, se você passar, só vai ter que ajustar se vai dar tempo de fazer as outras coisas que eu faço durante o dia. E, enfim, mas foi uma coisa bem fácil, assim, tipo, minha mãe super me apoiou, porque é uma coisa, como ela disse, muito importante, participar mais da escola, ter mais uma interação com... Eu não tive uma conversa com meus pais, porque, tipo, não era uma questão que, tipo, fosse um problema ou algo que eles fossem falar algo. No 7º ano, que foi quando eu me elegi, eu, tipo, fui porque meus amigos falaram, vai, vai, vai. E daí era alguma coisa que eu gostava e que eu pensava em fazer, só que eu tinha muita vergonha. Não, 8º, falei errado. Aí eu me elegi, tipo, eu fui, votaram em mim. E no 8º ano foi tipo uma chapa, só que por turma, pra fazer os representantes de turma. Aí cada aluno falava, tipo, quem quer se eleger e falava com quem. Tipo, eu quero ir com a Mayla e com ela. Aí eles colocavam no quadro. Aí cada um podia, tipo, falar se queria e com quem queria. Aí, tipo, se a pessoa que eu escolhesse quisesse, tava feito. E eu podia estar na chapa de outras pessoas também. E aí acabou que a minha chapa ganhou, que tava eu e 2 amigas minhas, que era uma presidente, uma vice e uma secretária. Aí eu só cheguei e falei, mãe, eu sou do Grêmio. Aí ela falou, Grêmio? Aí eu,
Aí eu dei uma explicada pra ela, ela achou legal. Aí eu falei, vai ser toda sexta, a gente vai fazer reunião, e daí depois começou a ter dias que a gente ficava à tarde na escola. Eu falei, ia falando com ela, mãe, agora o Grêmio vai estar com esse projeto aqui e a gente vai estar ficando à tarde nas quartas. Ela, legal. Aí esse ano, quando eu me elegi, eu cheguei em casa muito feliz pra contar pra ela, mãe, me elegi de novo, sabe quantos votos eu ganhei? Aí ela, quantos? Aí eu, 20, vai, fala que a tua filha é foda agora. Aí ela ficou assim, tipo, tá, entendi. Aí eu me elegi de novo, aí eu falei, mãe, continua na sexta, tal, tal, tal. Aí só tem, tipo, isso, tipo, quando vai ter algo novo, ou, por exemplo, hoje, eu falei com ela que ia ter, pedi pra ela assinar o papelzinho, sempre isso, tipo, só ir comunicando as coisas, tipo, diferentes que vão ter. Mas não era algo que, tipo, ela se importasse se eu tava ficando na escola, ou algo que, tipo, ela fosse me puxar pra eu me esforçar pra isso. No começo, meus pais me apoiaram, até agora eles me apoiam. E igual a Luna falou, eu sempre tô avisando pra eles o que vai ter e essas coisas, sempre tô falando das atividades na escola. E é isso, mas já teve caso no nosso Grêmio, pelo menos, que os pais pediram pra retirar algum aluno porque não tava indo tão bem na escola ou outros motivos. No início, quando eu queria entrar, antes de eu entrar no Grêmio, eu falei com a minha mãe e com o meu padrasto. Eu ainda não tinha falado com o meu pai, né? Eu falei com eles e eles não acharam que era uma boa ideia, porque no início eu também estava com as notas mais baixas, por causa que na minha antiga escola não era uma escola mais avançada que nem Henrique Veras. Era uma escola que estava mais atrasada. E aí eu comecei melhorando as minhas notas, daí eu falei que eu ia entrar no Grêmio e eu fui avisando minha mãe nas coisas. Mas, tipo, meu pai levou de boa nisso também, mas tudo certo até hoje. É. Amiga, tá. Acho que é a Letícia. Eu nunca tive nenhum tipo de discussão com a minha mãe ou com meu pai por conta do Grêmio. Foi sempre algo bem tranquilo, assim. No máximo, assim, no dia que eu avisei que eu tinha sido eleita, ela ficou muito feliz. Mas aí, com o tempo, a gente foi aprendendo porque eu não sabia o que era o Grêmio Estudantil direito. Então, ela tinha também outra visão. Então, a gente foi conversando e nesse diálogo que a gente foi tendo, ela foi entendendo melhor o que é o Grêmio Estudantil, eu também. Então, é no máximo isso. E também avisando, né, quando tem alguma coisa diferente, como encontro regional, que eu vou. Fui ano passado, fui esse ano. O encontro geral também. Eu fui o ano passado e fui esse ano. Então, a gente tem sempre esse diálogo para ela ficar ciente de onde que eu tô indo com o Grêmio Estudantil, de onde que eu tô deixando de ir. Então, é isso. O Apolo tem uma. Eu acho que a Nathalie é a próxima? Não, quem Tem queria? o Apolo primeiro, depois a Nathalie e o João Pedro depois, pode ser? Eu gostaria de perguntar se já sofreram algum tipo de preconceito ou bullying e o que fizeram, se ficaram quietos ou denunciaram e o que vocês fazem no Grêmio para impedir esse tipo de coisa. Será que a gente junta perguntas? Será? Tem perguntas próximas ou não? Melhor não? Tá. Não, então temos tempo, tem bastante tempo. Obrigado, Ah, Apolo. Quando eu era menorzinha, eu sofria um pouquinho de bullying, sim, por ser muito magrinha. Mas, tipo, não era uma coisa que eu me importava, sabe? Tipo, hoje em dia eu penso um pouco, só que não era uma coisa que eu me importava. Esses dias o menino começou a me chamar de gorda, aí eu não fiquei entendendo legal, só que eu acho que ele tá querendo chamar atenção, então eu não ligo. Cara, não, vou dar conta. Ele tava sentado assim, aí ele, tá gordinho, hein, filha? Aí eu olhei assim pra cara dele, aí ele assim, essa gordurinha acumulada. Aí ontem ele assim, você faz academia? Aí eu, não. Aí ele, dá pra perceber. Aí eu fiquei olhando assim pra cara dele. Eu tenho certeza que ele só quer chamar atenção. Eu tenho certeza que ele tá... Eu era pelo total oposto motivo da Luna, né? Eu sempre fui mais gordinha. E é algo que eu acho que a gente tem que passar
para as turmas sobre a educação, né? Da gente não tratar o colega como a gente não quer ser tratado. Então a gente pensa, ai, não gostaria que falassem tal coisa pra mim. Então pra que eu vou falar pro meu colega? Então eu acho que é mais isso. Ô, Letícia, desculpa, e como que a gente poderia fazer isso em relação ao Grêmio, né? Que eu acho um pouco a pergunta do Apolo, né? Em relação ao Grêmio, eu acho que se eu, representante do Grêmio, vejo uma situação de bullying, eu posso tanto conversar diretamente com o meu colega, porque a gente seria, a gente, na turma, né? A gente somos todos colegas. Então eu posso muito bem chegar no meu amigo, isso não tá legal, isso não é algo certo. Como também levar isso para discussão da reunião do Grêmio, para a gente passar em todas as turmas falando um pouco sobre o porquê disso ser errado, sobre como isso machuca e deixa feridas na vida inteira de uma pessoa, por um simples comentário que era só uma brincadeira. Eu acho que o Grêmio, a nossa escola já tinha feito, já teve algumas palestras sobre bullying, sobre racismo, essas coisas assim, mas eu acho que poderia ter mais, porque é uma coisa que as pessoas levam muito na brincadeira, ofendem na brincadeira, só que, tipo, a pessoa que escuta aquilo pode até não levar, tipo, levar na brincadeira na hora, só que depois fica pensando. E, tipo, muitos amigos meus fazem esse tipo de brincadeira, aí, tipo, a gente fala, não, legal, só que a pessoa não leva a sério. E muitas vezes as pessoas que fazem não vão levar a sério, não vão, tipo, perceber que é algo que a pessoa que ele tá falando isso vai se importar de verdade e acaba continuando. E, tipo, às vezes nem a conversa ajuda. Tipo, eu tenho amigos meus que, tipo, brincam muito com isso, me chamam de macaca preta. De macaca, as coisas assim. Mas, tipo, a pessoa que chama é mais preta que eu, então, tipo, é uma brincadeira, mas não é uma brincadeira muito saudável. Minha irmã, ela sofreu também muito, muito bullying, porque ela era bem gordinha. Só que aí, tipo, ela falava, não resolvia. Aí ela metia porrada. Aí, quando, tipo, ela tentava resolver, a escola tentava resolver, só que a pessoa simplesmente não se importava, não ligava, e tem vezes que a conversa realmente não ajuda. Então, tipo, claro que a escola pode tentar fazer essa parte de, tipo, conscientizar a pessoa de que aquilo é uma coisa ruim, mas que nem sempre vai ajudar. Porque, tipo, é só esperar aquela pessoa se tocar que aquilo não é uma coisa de ser humano. Eu nunca sofri um bullying, mas, tipo, eu já vi alguns amigos meus que sofriam e eu sempre tentava ajudar, falando, motivando, falando com a pessoa que praticava o bullying, que era errado, tentava, enfim, falava diretamente com a pessoa e se não der, não, se a coisa ficasse séria mesmo, chamasse um professor ou alguém da escola para ajudar e tentar conscientizar a pessoa que é errado o bullying. Assim, eu nunca vi, assim, nenhum amigo meu ou outra pessoa sofrendo bullying. Se eu visse, eu com certeza iria na direção, mesmo não sendo um caso meu. Sou bem metida, mas eu iria pra defender a pessoa. Eu também falaria que era errado, mas assim, por enquanto nunca, nunca aconteceu de eu ver alguém sofrendo bullying. É, dentro da escola, dentro da escola, na questão do bullying, é, as, te- acontecem muitas coisas dentro da escola, em brincadeiras de mau gosto, racismo, em questão, racial, da religião, ou até de preferências e gêneros da pessoa, acontece muito, muito bullying ou discriminação. É, por exemplo, um fato recente, acho que ontem, por exemplo, uma colega minha bem próxima de mim,
sofreu bullying pela questão do cabelo dela ser um cabelo afro-americano. Então, ela sofreu bullying por conta disso e eu, obviamente, defendi ela. A pessoa que praticou esse ato, ela foi levada até a direção, foi comunicado aos pais e foi agendado uma visita dos pais na escola para conversar sobre o assunto. Até porque a nossa escola, como são muitos alunos, todos os alunos têm religiões diferentes, têm raças diferentes, gostos, gêneros diferentes. Então, a nossa escola sempre procura mostrar para os alunos que tá sempre tendo coisas diferentes lá. Então, na questão do ponto de vista de um aluno, de só isso tá certo, o outro não, a nossa escola sempre procura fazer atividades para mostrar que isso está errado. Por exemplo, nossa professora de artes nossa professora de artes fez uma apresentação sobre a religião da Umbanda. Pessoas que não são da própria religião participaram porque achavam isso importante. Então, esse fato do bullying na escola tá sempre sendo colocado como um ato que acontece muito. Mas nós da escola sempre acabamos sofrendo algo do tipo. Por exemplo, eu gosto muito de jogar futebol. E já aconteceu das pessoas falarem isso sobre a questão do futebol não ser para menina e etc. Mas eu fui defendida e a nossa escola sempre procura trazer ponto de vistas que isso tá errado para as outras pessoas verem isso. Thaís, não quer comentar? Acho que a Nathalie não está presente. João Pedro, então, na sequência, e depois o Luiz Felipe, pode ser? Você quer? Claro, claro. Por favor, claro. Antes da pergunta de João Pedro, então, respondendo. Em questão de problemas assim com bullying, racismo, já tivemos problemas escolares com isso. Obviamente já foram resolvidos. Mas é bom, tipo assim, é bom debater isso sobre hoje em dia, porque o bom de hoje em dia é que se tu vê uma pessoa sofrendo bullying, essa pessoa é repreendida. Tudo bem que a escola, isso é uma crítica bem que eu tô vendo sobre isso também, que a escola está perdendo muito seu poder. Em questão sobre os alunos, assim, como exemplo, existem alunos que, vou dar exemplo da minha escola, que cometem vandalismo, já tacaram fogo no banheiro, já aconteceram vandalismos realmente extremos, como encontraram isqueiro, garrafas de álcool, desodorante, para fazer realmente cometer vandalismo. Já tivemos problema com grupos também, que nem um dos grupos, acho que era de Instagram, não lembro agora, que o nome era O Massacre aos Marcunha, que era um grupo planejado para planejar um massacre nos Marcunha. Tivemos muitos problemas com isso também, que estamos vendo sobre, mas isso até que é bom saber que hoje em dia todo mundo sabe que se vê isso, repreende, pega isso, fala com os pais, chama. Tem pais que obviamente não dão muita bola, que, como eu disse, do poder da escola, que a escola não pode, hoje em dia a escola não pode mais expulsar um aluno. Eu tive uma colega na minha escola, não vou citar nomes, que chegou no meio dos jogos, embriagada, não conseguia nem ficar de pé, trouxe várias garrafas na mochila de álcool, e a escola não pôde, chamou os pais não deram bola, e o máximo que a escola pôde fazer foi mandar uma carta convidar a aluna a se retirar da escola. Que eu sinceramente achei isso bem absurdo. Que os pais aceitaram porque entraram com um BO, mas não foi por causa da escola, foi por causa do BO, o poder do BO, não foi por causa Poder que a de polícia, escola, podemos chamar, a né? polícia dá medo. Uhum. Agora isso me dá um pouquinho de até que aborrecimento da escola não ter mais o poder que ela tem sobre pessoas que não respeitam, pais que não respeitam também. Seria em questão, mas é isso. Obrigado, Luiz Felipe. Você quer falar?
Então, eu gostaria de falar um pouquinho por causa que na minha escola não tem muitas ocorrências de bullying, mas tem uma em específico que ainda não está sendo resolvida, que é o fato de um cara da minha sala, quando ele tá bravo, ele desconta a raiva em outras pessoas, batendo e dando soco mesmo. E isso também é falta de denúncia para a parte das pessoas que estão sofrendo e pela parte das pessoas que veem em volta. Então é algo que eu entrei no Grêmio para tentar resolver, que eu vejo que não está tendo muita iniciação sobre esse cara. Qual é o seu nome mesmo? Andrei. Andrei. Obrigado, Andrei. João, eu vou passar para a Nathalie, por gentileza, e aí depois você faz a próxima pergunta. Primeiro que eu quero agradecer muito o Eduardo e a Maria, convidado super especial também, que era o Luiz Felipe Paiva, que estaria fazendo essa oficina, e ele teve um problema sério de saúde, e prontamente o Eduardo e a Mariana toparam, né, assumir a oficina, e estão conduzindo super bem, né? Então, a gente poder garantir a representação de vocês, né? Que acho que é a ideia desse encontro ter atuações de grêmios de diferentes maneiras, né? Com a apresentação da banda, do teatro, propondo oficinas, enfim. E isso é muito legal, né? E quero agradecer muito a Maria Tomasa Coelho, os professores, né? Professor Cícero, professora Elisa e professora Tamires. Sempre parceiros, né? Rádio Maria Tomásia, Rádio MTC, de fazer essa produção e de deixar registrado, porque eu acho que isso é muito legal também, né? E agradecer aos estudantes aí também. E eu queria perguntar muitas coisas. Mas eu vou fazer depois, porque às vezes se alguém me chamar, eu preciso sair. Essa foi a oficina que eu fiquei mais, que eu quis ficar, né? E eu queria saber, eu queria fazer um comentário um pouco, assim, sobre a questão do bullying, né? Para dizer que todos nós somos escola, né? E todos nós somos, enfim, sociedade. E aí é muito desafiador mesmo, né? A gente trazer outras pessoas para estar nesse lado de quem se importa, de quem tem carinho e generosidade e respeito pelas pessoas, né? Mas toda vez que eu vejo coisas assim e olho para esse nosso trabalho, eu vejo o quanto tem realmente pessoas que estão a fim de mudar, né? Tava muito ouvindo vocês falando de transformação, de mudança, né? E é isso, né? E a violência, ela tá muito grande também, né? E o que eu queria convidar para a gente, o ano que vem, focar um pouco mais de pensar as ações do Grêmio com relação às violências de contexto escolar, na Batista, na João Gonçalves, na José Amaro e na Dilma Lúcia. Esse ano, a gente fez um projeto sobre isso, sobre bullying e cyberbullying. Então, fiquei muito atenta nessas falas de vocês. E a gente quer expandir para todas as escolas. E eu estou dizendo assim, vai resolver todos os problemas? Não, não vai. Mas a gente avança. E Grêmio é isso, a gente vai dando passos juntos. Então, incluindo os representantes de turma, além dos grêmios. Então, foi algo muito legal, tá? Eu não quero deixar isso perder de vista para a gente, enquanto estudante, né? Vocês, esse lugar do Grêmio dos estudantes. Então, eu queria contar isso para vocês. A outra coisa, então, eu queria fazer 2 perguntas. Aí vocês podem responder, não precisa responder as 2 e tudo mais, se vocês também quiserem falar. Eu queria saber, o que participar do Grêmio mudou a vida de vocês? Se mudou alguma coisa e o quê? E o que vocês percebem a importância desses encontros que a gente organiza, seja dos regionais ou desses encontros gerais? Se vocês puderem, quem quiser falar sobre isso, tá? Obrigada. Obrigado, Nathalie. Com vocês, pessoal. Sobre a primeira pergunta, se o Grêmio mudou alguma coisa na vida da gente,
No meu caso, antes de eu fazer parte do Grêmio, eh, eu não sabia muito bem quais eram os papéis do Grêmio dentro da escola, ou as ações que o Grêmio fazia para os alunos dentro da escola. Então, participar do Grêmio foi algo que me ensinou muito que todos os alunos têm a oportunidade de se expor sobre os seus pontos de vista da escola, pra, porque é muito importante que tenha alguém ouvindo isso, para que eles possam levar isso para todos os alunos da escola. Por exemplo, algo que incomoda uma pessoa pode incomodar outras pessoas. Então, eu acho isso muito importante. E aprender isso foi o que mudou na minha vida, no meu dia a dia. E a outra pergunta foi qual a importância desses encontros do Grêmio. Eu acho muito importante esses encontros do Grêmio, porque eles, além de praticar que, atividades que fazem bem para os integrantes do Grêmio, eles também ajudam muito as pessoas a perceberem o quão é importante o papel deles dentro do Grêmio, para que eles saibam que o que eles fazem é importante para todos os alunos. Então, eu acho isso muito importante, porque além de ensinar para nós o quanto é importante isso que fazemos nas escolas, também nos leva a conhecer outras escolas que têm os mesmos grêmios, que também fazem coisas muito importantes e também podem trazer até outras opiniões para nós mesmos. Por exemplo, algo que acontece na escola deles pode ser um ponto de vista nosso que possa trazer para o nosso também. Então, eu acho isso muito importante. Respondendo a primeira pergunta da Nathalie, o Grêmio, ele foi algo que me impulsionou muito para um assunto que hoje eu gosto muito de estudar, que é política, que era o qual eu era uma pessoa que não sabia nada, eu não entendia. Eu não sabia nem que eu gostava, porque para mim política era algo chato. Candidato. Então é algo que eu comecei a estudar mais por conta do Grêmio Estudantil e hoje eu gosto muito de estudar. Sobre a outra pergunta da importância dos encontros, eu acho que os encontros do Grêmio, tanto o regional quanto o geral, ele é muito importante para trocas de experiências. Porque o geral, esse final, ele é no final do ano. Então a gente traz toda aquela trajetória do que o Grêmio da sua escola fez. Aí eu vou ver. Você vai ver o que o meu Grêmio fez, o que o seu fez. A gente vai ver. Além dessa troca de visões, né? Que foi o que ela comentou. Que a gente aprende a ter outro ponto de vista dialogando com a pessoa. Sobre o que o Grêmio mudou em mim, assim, pra mim, uma coisa que mais mudou, assim, foi perder a vergonha. Tipo, perder o medo de falar e saber me expressar melhor. A Mari, que me conhece desde pequenininha, vai saber que, tipo, quando eu era menorzinha, eu sempre tive muita vergonha, não conseguia falar. Por isso que eu fui me eleger só no 8º ano. Eu sempre tive vontade, mas eu nunca nem tive vontade, tipo, levantar o braço e falar, eu quero. Porque eu tinha muita vergonha até de falar com a minha turma. E no Grêmio, eu sempre pensava, tipo, eu tenho que tentar me impor mais pra poder levar o que minha turma quer. E também tem momentos que eu vou ter que falar. Hoje em dia, tipo, eu não tenho tanto problema com isso, eu até gosto de falar bastante. E eu mudei bastante com o Grêmio e fora dele também. Eu acho muito legal, tipo, também que quando eu entrei no Grêmio, eu comecei a saber mais também, como a coleguinha ali falou, que, tipo, as pessoas do Grêmio veem o Grêmio de uma forma totalmente diferente de quem tá dentro do Grêmio. Por exemplo, minha turma vê o Grêmio como a direção. Pra eles acham que, tipo, as pessoas do Grêmio que mudam a escola. E não é, tipo, a gente só leva as ideias deles, vê o que pode fazer ou não, leva pra direção, leva pra secretaria, mas não de fato pode resolver os problemas deles.
E então, tipo, só quem tá no Grêmio sabe o que o Grêmio faz. E sobre os encontros, eu acho muito legal pra gente ter essa conversa, porque não só nessa oficina, mas em todos os encontros de Grêmio a gente sempre conversa muito sobre o que os Grêmios fazem nessas escolas. E eu acho muito legal que assim a gente pode ver o que o outro Grêmio tá fazendo na escola deles, a ideia deles, porque às vezes eles têm ideias que a gente não teve. Tipo, teve alguém que falou, eu não lembro agora, mas falou alguma coisa que eu fiquei assim, nossa, caramba, a gente podia ter feito isso. Que são ideias muito boas que outros Grêmios pensaram e a gente podia pensar em fazer no nosso também. E formas de resolver os problemas e coisas do dia a dia que a gente acaba não tendo pensado nisso, mas aqui a gente pode conversar sobre isso e ver tudo que o outro tá fazendo na escola dele também. Eu acho que o Grêmio, mudando a minha vida, me deu amizades novas, principalmente de outros anos, porque eu só tinha amizade da minha turma. Porque eu achava que. Não sei, não gostava de ter amizade com gente dos anos mais velhos. Mas depois do Grêmio, eu comecei a ter muito mais amizade com pessoas dos outros anos, e uma delas é a Alice. E é isso. E sobre os encontros, eu acho que é muito bom porque dá ideias novas pra gente fazer na nossa escola. Tipo, e também causas que a gente vê que tá em todas as escolas e não só com a nossa. Enfim, é isso. É, eu acho também que eu também tive como fazer outras amizades também, como a Heloísa falou, mas também mudar o meu ponto de vista e também ter ideias para mudar a escola, para arrumar as coisas da escola, fazer eventos, coisas legais com as turmas. Eu acho que é mais isso assim que eu gostei também de ter entrado no Grêmio que mudou mais na minha vida. E também no encontro dos Grêmios, como as meninas falaram, também acho das ideias. As ideias são muito boas para como nas eleições. Elas não fazem eleições, elas pegam os líderes, os líderes, os vice-líderes das turmas para entrarem no Grêmio. Isso também é uma boa ideia. Mas também a ideia das pessoas colocarem os nomes numa lista e os professores escolherem também é uma boa ideia. Então eu gostei mais disso para a gente saber mais as outras experiências dos outros nas outras escolas, nos outros grêmios, né? Eu acho isso bem legal. Então é mais isso. Sobre o que mudou na minha vida, eu acredito que não mudou completamente, porque a gente está sempre em evolução, então está mudando aos poucos. E muda minha percepção, muda minha questão de convivência e eu, por exemplo, sou uma pessoa muito tímida, então eu tenho muita dificuldade em falar. Para mim, estar aqui hoje é tipo é um grande passo, né, no que eu sinto e que eu venho tendo há muito tempo, vivendo há muito tempo. E sobre os encontros, eu acho que é importante, como disseram, para vivências, experiências diversas e troca de conhecimento. Obrigado, gente. João Pedro, chegou a sua vez. É que você tinha feito algumas outras perguntas, então a gente deu prioridade para quem não tinha feito ainda. Eu não vou falar sobre esse assunto porque elas realmente descreveram o que eu iria falar, que são sobre essas ideias, tudo isso. Eu iria falar uma coisa sobre aquela questão dos pais terem apoiado, porque por uma parte dela foi diferente do meu, porque esse ano foi o primeiro ano que eu comecei a participar de muitas coisas que antes eu não poderia, tanto fora da escola como dentro. E bem no inicinho, chegou a um ponto de por um tempo eu ter feito 6 projetos contra turno. Então, hoje em dia, óbvio, eu saí, tô em 2 ou 3. E meu pai e minha mãe sempre falaram, nota é importante, se a nota cair, já sabe.
ou vai sair, ou vou ficar sem meu celular. Tá bom, caiu. Só que quando eu entrei no Grêmio, ela, mais uma coisa, e tipo, hoje em dia, vai ter uma apresentação de uma mostra cultural aqui na escola, e eu tava tocando escaleta. Só fez eu passar pra percussão. Só que isso nem escolha minha foi, e ela reclamou. Eu, tipo, mais uma coisa, tipo. Daí agora eu já tô bem mais de boa com isso. E a outra foi sobre aquela parte dos preconceitos, do bullying, que estavam falando. Que foi um caso que não foi comigo, foi com meu professor de educação física, que toda vez que ele vai passar conteúdo sobre lutas, ele tinha algum problema com os pais em questão de intolerância religiosa. Porque os pais falavam, tá ensinando sobre a Umbanda ou sobre alguma parte da cultura africana. Então os pais muito rigorosos, ou evangélicos ou católicos, não que seja um preconceito, mas eles iam com tudo pra cima. Porque por que o professor tá passando isso? É sobre lutas, não é sobre religião. Só que esse professor, ele é dessa religião. Só que ele não passa por ele passa pelo conteúdo. É a parte do conteúdo e tem sobre isso. E ele já teve problemas de, tipo, ter que mostrar toda a parte dos conteúdos dele, tudo isso pros pais, só pros pais acalmarem e perceberem, opa, não é culpa dele, a culpa não foi dele. Então, acho que é isso, muito sobre como a gente lida fora e dentro da escola, como que a gente lida com esses dois juntos e separados. Posso tirar um Por favor, claro. sobre a questão dos pais, sobre o ensino religioso e de outras culturas Mais pertinho. dentro da escola, já também houve muitos casos na nossa escola, como eu falei, de termos uma apresentação sobre a Umbanda dentro da escola. Houve muitos casos de pessoas que iam participar, já estavam com tudo pronto, mas os pais acabaram não deixando a pessoa ir. Então, houve muitos casos também. Ano passado aconteceu essa apresentação da Umbanda na nossa escola. Tacaram pedras, quebraram os instrumentos durante a apresentação. Então, são coisas que acabam passando dos limites. Mas esse ano aconteceu a apresentação, nós levamos para a escola delas, a Brigadeiro, a apresentação, para mostrar para todos eles como é importante ter esses ensinos dentro das escolas, para que tanto os alunos como os pais aprendam que mesmo que a criança, o pré-adolescente ou adolescente não faça parte dessa religião ou dessa cultura, seja importante ele aprender, porque tanto religião, cultura e etc. fazem parte da história, do avanço, da cultura e da arte. Microfone. Tu me viu pintada de azul na escola? Porque uma coisa que eu queria falar é que uma coisa que eu sempre penso assim é que os pais transformam muito os filhos que eles têm. Tipo, às vezes os filhos se tornam o que eles são por causa dos pais. Tipo, muitas vezes eles não têm nem culpa disso. Tipo, acabam pegando falas por causa do que os pais falam, os mesmos pensamentos porque os pais acabam passando isso pra eles. E na minha escola, não, pelo menos na minha turma, nunca teve tanto problema com isso. Só com um menino específico que o pai dele é assim bem preconceituoso e tipo bem machista, sabe? E tipo, viu o filho dele de maquiagem porque estavam brincando, deu uma coça nele e falou: tu vai tirar isso aí porque senão tu vai virar viadinho. Então, é tipo coisas bem ruins assim com questão de sexualidade. Teve até na última aula de português da sala deles, ele era da minha turma e mudou. E daí a professora tá passando conteúdo sobre poesia islã. E aí ela foi passar um videoclipe de uma drag queen.
E daí ela falou: Ah, antes de qualquer coisa, sempre tem uns pais que vão reclamar, vão querer achar problema. Então, se alguém achar ruim, pega e sai da sala. Aí ele saiu, saiu bravo, falando que aquilo era errado. E, tipo, pra ele é isso, sabe? Mas é por causa do pai dele. Tipo, ele fala que é errado, que se Deus fez assim, é porque tem que ser assim. Se Deus te fez homem, é porque tu tem que ser homem. Se Deus colocou um homem ou uma mulher, é porque tem que ser o homem com a mulher. E ele sempre é bem assim, mas, tipo, não porque ele realmente é assim, sim porque o pai dele impõe isso pra ele, sabe? Tá ficando bom. É. Pode falar, Luiz Felipe. Eu gostaria de pegar um assunto em relação aos pais, porque, vou puxar muito ponto agora. Eu estudei até os meus 10 anos de idade numa escola em Canoas, onde eu costumo dizer que era uma cúpula. Eu não sabia o que era gay, não sabia o que era sexualidade, não sabia o que eu no meu mundo, na minha cúpula durante 10 ou 11 anos, 11 ou 12, não existiam negros, não existiam gays, não existiam desculpe. Não existiam negros, gays, trans, bi, pan, não existia nada desse tipo. Depois dos 12 anos que eu saí daquela escola, eu descobri e eu comecei a pensar muito sobre, porque de certa forma isso pode ser até bem filosófico, tipo assim, imagina você ser ensinado a vida inteira, quando meus pais se separaram também eu comecei a ter esse pensamento, porque imagina viver a vida inteira pensando em algo, pra no final não ser aquilo de verdade. Ser no final um choque de realidade, existir algo além daquilo. E só que sempre que você vai acreditar em algo, você ainda fica lembrando daquele momento que você teve o choque de realidade e começa a pensar: e se isso também for mentira? E se isso também não for uma verdade? Se tiver algo a mais que estão escondendo? E isso é algo bastante a se pensar. E, em questão de religião, minha mãe ela é católica, ela é bem rígida assim mesmo. E eu sempre fui bem curioso, sempre gostei de fazer testes. E eu estou fazendo um experimento, não contei pra minha mãe ainda, que eu tô fazendo um experimento em relação a ela, sobre, eu vou ficar uns 3 anos agindo como se eu fosse ateu, pra ver como é que minha mãe reagiria a isso. Porque minha mãe sempre me disse assim que não existe religião certa, que no caso sempre tem aquela dúvida, aquela religião é correta, aquilo é o certo. Mas minha mãe já fez bruxaria, catolicismo, evangélico. E ela olhou pra mim e disse assim: filho, a religião certa é aquela que você mais se sente bem. Aquela que você se sente acolhido, aquela que você se atrai, se interessa. No final, todas as religiões são boas. Todas elas vão, se fizer bem pra você, aquela é a certa pra você. Porque o ser humano já foi comprovado que o ser humano ele precisa de um ídolo, ele precisa de alguém para criar algum ídolo para dizer, nossa, eu quero muito ser igual a essa pessoa. Isso é algo instintivo do ser humano, ter um ídolo. E deixa eu pegar mais um assunto que eu tinha lembrado, que a minha mãe, ela também, continuando, né, falando isso de pais, ela também é bem rígida isso com horários. Porque agora eu quero entrar para um colégio militar, a EPICAR, e eu estou tendo que cuidar muito bem dos meus horários, porque eu estou tendo que acordar 5 a 4 da manhã e chegar 9 horas a 10 da noite em casa. Aí minha mãe tá ficando meio preocupada com isso, eu já fui em psicóloga, coisa assim, para resolver essas questões. Mas até que é bom sentir esse peso, assim, falar, meu Deus, chegar em casa, se jogar e falar, ai, cansaço. Porque isso é experiência. E se é algo que tu pensa, tu vira doce e fala, caramba, como é que meu pai aguentava? Como é que meus pais aguentavam? E isso até que é bem legal, porque é bom saber como é que é estar no corpo deles. Que minha mãe ela também botou uma regra que se eu fosse trabalhar, eu teria que dividir com as contas. Pagar boleto, pagar luz, água, ajudar em mercado para comprar comida, levar meus irmãos à escolinha. Realmente aprender um pedaço do que é ser um adulto.
Luiz, poderíamos falar aqui horas, né? E com nós todos também, mas a gente está quase chegando ao nosso horário. E a gente É, tem que caminhar, né? muito interessante essa última rodada, fiquei pensando bastante coisa, né? O papo tava Porque bom, né? tava bom, acho que é isso um pouco a gente agora vai e tava esquentando, né? Talvez aqui seja só um começo para discutir questões nos grêmios, né? E também com os colegas. Eu acho que tem questões práticas, né? Do atum, enfim, do horário. Mas tem essas questões, eu acho que filosóficas, assim, sabe? Só uma coisa aqui que estava no meu radar, que eu nem quero que vocês respondam, mas que certamente eu acho que o Thiago já até adiantou, que é uma lei, para além da lei lá de São Paulo, uma lei federal que está em votação em relação aos celulares em sala de aula. Existe o celular, a proibição existe, mas de fato se vai ser cumprida, né? E parece que a ideia, porque estudos muitos estudos já têm de que como que se prejudica o celular nas escolas. Mas esse é o ponto de vista dos adultos. Talvez essa discussão tenha que estar presente nos grêmios muito mais fortemente. A gente tem na nossa escola, Henrique Veras, desde o começo do ano, desde março, recolhendo os celulares nos primeiros 10 minutos de aula e só entrega nos últimos 10 minutos de aula. O intervalo inteiro, inclusive, fica lá no diretor e tudo mais. Isso tem trazido muitas coisas positivas, tá? Do ponto de vista nosso dos adultos, mas não é do que se trata num grêmio necessariamente. E aí, eu acho que a gente discutiu também, a Letícia pôs isso em vários momentos, né? Dos limites que nós temos em relação às normas, né? E o quanto que a gente pode também, em algumas ações do Grêmio, em algum desses limites, ultrapassar. E outros não. Tem coisas que são leis e que a gente não consegue ultrapassar. E tem outras que a gente consegue a partir do Grêmio. O papo tava bom, né? Como falou, mas a gente precisa encaminhar. A gente tem algumas coisas práticas, né? Que foi solicitado para a Isso. gente fazer esse fechamento com vocês. E acho que fica a dica, assim, acho que até a gente aqui aprendeu, né? Como vocês, porque a gente também veio de surpresa, né? Da gente fazer mais rodas vivas, né? Nas nossas escolas, entre nós, estudantes, né? Ou até de esse convidado. esse exercício do diálogo, né? Da gente trazer uma roda, conversar. E entre convidados, eu fiquei pensando assim, tudo bem, a gente às vezes tem alguma pessoa que entende muito de um assunto e vai fazer uma palestra, mas às vezes é uma fala que é 30, 40, às vezes até 1 hora, minutos, né? Às vezes até 1 hora, e aí só depois que a pessoa abre para questões. E muitas vezes, eu já fui um caso desse, de dar essa palestra e querer ter questões no meio. Então, o formato da Roda Viva é legal. A pessoa pode falar, mas ter essas perguntas, assim, que eu acho que esse dinamismo é muito legal, né, Mari? Gostei bastante. Assim, de repente, estava olhando, né, que alguns estudantes que estão na escola do centro, não é, mas é bem. Eu acho que esse meio de São Paulo, né, eu vou conhecer lá o nosso estúdio, eu digo até não. Ótimo. Boa. Porque eu vou comer. Essa conversa é bem universitária, nível em aula. Isso também. Ou a gente trabalha também na nossa escola. De forma de seminário, tanto para que o convite da cadeia, vai ficar gravado, vai ficar registrado. A gente pode lá essa revisão vai ser feita. E mostrar também para a escola também. E esse é o intuito da Rádio Universidade, trazer a conversa externa para o nosso cliente interno. E nós também, né, falando de escola, para o externo, fazer essa conversa. Fica num canal depois para o pessoal ver, eles vê daí? Ah, vamos procurar. Tá. Que legal. Que legal. Que legal. É isso, fica aberto com isso. Obrigado. Obrigada. Gente, nós temos ali o QR Code para avaliação da oficina, que é um momento bem importante.
talvez não precisa nem fazer necessariamente Não, agora, precisa fazer né? agora, mas é importante que façam, né? Pega o QR Code e salve ali a página, né? Salva o link. Ou tira a foto, daí leva para depois. Isso. É, a foto. E outra coisa, a gente tem a plenária agora, né? Que é a nossa última atividade do encontro. E a plenária, ela é a ideia de que representantes de cada oficina possa fazer uma fala rápida do que foi a oficina, do que, né, de como que foi, se gostou, se não, algo assim, porque são mais de 17, né? Eu acho que não perdi as contas, mas pelo menos 17 oficinas, nós é a 17ª, então a gente não está sabendo o que está acontecendo propriamente. A plenária é esse momento. Eu tenho uma escolha para fazer da parte dos convidados, que é o João Pedro, que comunicou bastante, o Luiz também, mas eu acho que o João Pedro seria uma escolha, e a gente, de repente, escolheria alguém das convidadas, né, Mari? Alguém se interessa em ir lá na frente? Compartilhar a experiência, como é que foi. Pode ser? Desculpa, seu nome é a Julie, né? Júlia Maria. Júlia Marie. Então não é Júlia. Tá, Júlia Marie e o João Pedro. Também teve de repente, se der, assim, pela experiência, como vai ser a 17ª, talvez o pessoal não vai disputar tanto, mas vocês três, então, pode ser? A Luna, a Júlia Marie e o João Pedro, tá? Se não der para os três falar, porque se tiver muito tempo, pelo menos fica ali os dois, pode ser? Gente, obrigado. E tirem a foto ali, não esqueçam de avaliar o QR Code, que é importante para a organização, tá?